Vamos falar do livro da doutora Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, que é psicanalista, vice-presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, pesquisadora de medicina psicossomática há 11 anos ou mais, assistente do Dr. Norberto Rocha Kepp, criador da trilogia analítica, estagiou no setor de medicina psicossomática no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ainda atende a clientes na clínica da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica em São Paulo e em Nova York. Conferencista em 13 países, é coautora do livro Psicoterapias Alienantes e publicou vários trabalhos sobre trilogia analítica em 4 idiomas. Nesse livro, A Cura pela Consciência, a autora faz uma aplicação da trilogia analítica, unificação da ciência, filosofia e teologia, nos campos da medicina e fisiologia, mostrando como e por que se consegue a cura das moléstias orgânicas e mentais apenas com o uso da palavra conscientização da verdade. O leitor poderá facilmente aplicar essas descobertas em si mesmo e os médicos e psicoterapeutas no tratamento de seus clientes, se perceberem como a psicopatologia age sobre o nosso corpo. Eu li com grande interesse e apreciei seu livro sobre trilogia analítica, é claro, didático e profundo. Eu compartilho plenamente com suas ideias ao enfocar os problemas individuais de maneira que cada um assuma sua responsabilidade e os resolva por si mesmo, ao invés de indagar quem tem a culpa do que se passa. A inclusão do elemento espiritual na visão das dificuldades humanas certamente representa um avanço qualitativo na compreensão dos nossos problemas e nossas possibilidades de desenvolvimento. Jorge Weizenberg, Nova York, Estados Unidos. Quem fez esse comentário? A cura pela consciência, teomania e estresse, a doença e o pacto familiar, nós já fizemos. Vamos ver agora um depoimento VBMJ. No dia 29 de março de 1982, iniciei a análise. Quando iniciei o tratamento, eu estava com seguintes problemas de saúde. Tinha o intestino muito preso e só funcionava a custa de medicação. Tomava laxantes todas as noites e pela manhã. Em consequência, fui acometida de hemorroidas e submeti-me a uma cirurgia sem solução. Após algum tempo de análise, tudo ficou completamente resolvido. Outro problema muito sério era o de alergia. Espirrava constantemente. Em consequência dos espirros, tive um dos tímpanos perfurados e submeti-me a uma cirurgia de timpanoplastia. Tomei todo tipo de vacinas e mesmo assim o problema perdurava. Após algum tempo de análise, os espirros desapareceram. Tinha pedras na vesícula e estava para ser operado. Toda semana eu era obrigado a tomar uma dose de Novalgina, Plasil e Xantinon B12 para tirar as fortes cólicas que sentia. Vivia constantemente com dor de cabeça. Qualquer aborrecimento era seguido de fortes crises de vesícula. Depois que fiz a análise, até esqueci que tenho vesícula. Quando iniciei a análise, tomava antidepressivos, pois tinha crises fortíssimas de depressão. Tomava 2 comprimidos por dia de Tofranil, 25 miligramas, e para dormir, tomava todas as noites um Deptan de 3 miligramas. Eu estava cansada de tantos remédios e da obrigação de todos os meses consultar médicos e comprar os remédios. Graças à trilogia analítica, consegui libertar-me de todo problema de saúde, além de ter conseguido
colocar minha vida familiar em ordem. Então, nesse relato, nós podemos perceber como que a trilogia analítica, através das análises, dos grupos e dos estudos, surte efeito na saúde. Vamos ver outro depoimento. CGN. Desde criança, sempre fui muito doente. Até os 6 ou 7 anos, tive desidratação, hepatite e constantes resfriados. Eu era muito magra e tinha frequentemente problemas inflamatórios na garganta. Depois de ter sido operada das amígdalas, comecei a ficar cada vez mais gorda, até que na adolescência iniciei um tratamento para emagrecer, voltando sempre a engordar quando parava de tomar os remédios. Durante algum tempo fiz tratamento para tireoide, tendo ido para os Estados Unidos. Lá tomei remédios americanos e permaneci 3 meses sem obter nenhuma melhora, pelo contrário, voltei ainda mais gorda. Sofria também de prisão de ventre, tinha gases e dores de estômago. Aliás, já acordava sentindo dores. Tive também cistite quando era criança e antes de fazer a análise, os problemas de secreção vaginal eram constantes. Com a idade aproximada de 17 anos, comecei a apresentar sintomas de asma e à noite tinha dificuldade de respiração. Fiz então um tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, onde tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana, utilizar um aparelho especial e, principalmente à noite, tinha que usar uma espécie de bombinha para espirrar. Na mesma época, tive começo de sinusite e tinha também insônia. Aos 19 anos, fiz um tratamento psiquiátrico, onde solicitaram um eletroencefalograma e constatou-se uma disritmia paroxística. Há mais ou menos 5 anos senti-me muito cansada, não tinha fôlego nem para caminhar pequenas distâncias. Fui ao médico e ele diagnosticou extrasístole. Pouco tempo depois comecei a fazer análise com o Dr. Kepp e mesmo sem que fosse preciso falar dessas doenças, nas sessões individuais fui me curando de todas elas. Hoje, após 4 anos, sinto-me muito bem fisicamente. Nunca mais precisei ir ao médico ou tomar qualquer medicamento e raramente fico resfriada. Não tenho mais nenhum problema respiratório ou de secreção vaginal. Não sinto mais dores de estômago e agora os intestinos funcionam normalmente. E com relação à tireoide e à obesidade, a cura veio rapidamente. Poucos meses após o tratamento, emagreci e nunca mais engordei. Atualmente sinto-me muito bem, como de tudo, e posso mesmo confessar que às vezes até me excedo na alimentação, mas não engordo mais. Então, pela leitura desses relatos, podemos perceber como que a análise e todo o processo da trilogia traz muitas curas para todas as pessoas. É importante estudarmos, é importante vermos os vídeos, e esse livro, Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, é excelente. Um abraço a todos. Vamos falar do livro da doutora Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, que é psicanalista, vice-presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, pesquisadora de medicina psicossomática há 11 anos ou mais, assistente do Dr. Norberto Rocha Kepp, criador da trilogia analítica, estagiou no setor de medicina psicossomática no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ainda atende a clientes na clínica da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica em São Paulo e em Nova York. Conferencista em 13 países, é coautora do livro Psicoterapias
alienantes e publicou vários trabalhos sobre trilogia analítica em 4 idiomas. Nesse livro, A Cura pela Consciência, a autora faz uma aplicação da trilogia analítica, unificação da ciência, filosofia e teologia, nos campos da medicina e fisiologia, mostrando como e por que se consegue a cura das moléstias orgânicas e mentais apenas com o uso da palavra conscientização da verdade. O leitor poderá facilmente aplicar essas descobertas em si mesmo e os médicos e psicoterapeutas no tratamento de seus clientes, se perceberem como a psicopatologia age sobre o nosso corpo. Eu li com grande interesse e apreciei seu livro sobre trilogia analítica, é claro, didático e profundo. Eu compartilho plenamente com suas ideias ao enfocar os problemas individuais de maneira que cada um assuma sua responsabilidade e os resolva por si mesmo, ao invés de indagar quem tem a culpa do que se passa. A inclusão do elemento espiritual na visão das dificuldades humanas certamente representa um avanço qualitativo na compreensão dos nossos problemas e nossas possibilidades de desenvolvimento. Jorge Weizenberg, Nova York, Estados Unidos. Quem fez esse comentário? A cura pela consciência, teomania e estresse, a doença e o pacto familiar, nós já fizemos. Vamos ver agora um depoimento VBMJ. No dia 29 de março de 1982, iniciei a análise. Quando iniciei o tratamento, eu estava com seguintes problemas de saúde. Tinha o intestino muito preso, só funcionava a custa de medicação. Tomava laxantes todas as noites e pela manhã. Em consequência, fui acometida de hemorroidas e submeti-me a uma cirurgia sem solução. Após algum tempo de análise, tudo ficou completamente resolvido. Outro problema muito sério era o da alergia. Espirrava constantemente. Em consequência dos espirros, tive um dos tímpanos perfurados e submeti-me a uma cirurgia de timpanoplastia. Tomei todo tipo de vacinas e mesmo assim o problema perdurava. Após algum tempo de análise, os espirros desapareceram. Tinha pedras na vesícula e estava para ser operado. Toda semana eu era obrigada a tomar uma dose de Novalgina, Plasil e Xantinon B12 para tirar as fortes cólicas que sentia. Vivia constantemente com dor de cabeça. Qualquer aborrecimento era seguido de fortes crises de vesícula. Depois que fiz a análise, até esqueci que tenho vesícula. Quando iniciei a análise, tomava antidepressivos, pois tinha crises fortíssimas de depressão. Tomava 2 comprimidos por dia de Tofranil, 25 miligramas, e para dormir, tomava todas as noites um Deptan de 3 miligramas. Eu estava cansada de tantos remédios e da obrigação de todos os meses consultar médicos e comprar os remédios. Graças à trilogia analítica, consegui libertar-me de todo problema de saúde, além de ter conseguido colocar minha vida familiar em ordem. Então, nesse relato, nós podemos perceber como que a trilogia analítica, através das análises, dos grupos e dos estudos, surte efeito na saúde. Vamos ver outro depoimento. CGN. Desde criança, sempre fui muito doente. Até os 6 ou 7 anos, tive desidratação, hepatite e constantes resfriados. Eu era muito magra e tinha frequentemente problemas inflamatórios na garganta. Depois de ter sido operada das amígdalas, comecei a ficar cada vez mais gorda, até que na adolescência iniciei um tratamento para emagrecer, voltando sempre a engordar quando parava de tomar os remédios. Durante algum tempo fiz tratamento para tireoide, tendo ido para os Estados Unidos. Lá tomei remédios americanos
e permaneci 3 meses sem obter nenhuma melhora, pelo contrário, voltei ainda mais gorda. Sofria também de prisão de ventre, tinha gases e dores de estômago. Aliás, já acordava sentindo dores. Tive também cistite quando era criança e antes de fazer análise, os problemas de secreção vaginal eram constantes. Com a idade aproximada de 17 anos, comecei a apresentar sintomas de asma e à noite tinha dificuldade de respiração. Fiz então um tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, onde tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana, utilizar um aparelho especial e, principalmente à noite, tinha que usar uma espécie de bombinha para espirrar. Na mesma época, tive começo de sinusite e tinha também insônia. Aos 19 anos, fiz um tratamento psiquiátrico, onde solicitaram um eletroencefalograma e constatou-se uma disritmia paroxística. Há mais ou menos 5 anos senti-me muito cansada, não tinha fôlego nem para caminhar pequenas distâncias. Fui ao médico e ele diagnosticou extrasístole. Pouco tempo depois comecei a fazer análise com o Dr. Kepp e mesmo sem que fosse preciso falar dessas doenças, nas sessões individuais fui me curando de todas elas. Hoje, após 4 anos, sinto-me muito bem fisicamente. Nunca mais precisei ir ao médico ou tomar qualquer medicamento e raramente fico resfriada. Não tenho mais nenhum problema respiratório ou de secreção vaginal. Não sinto mais dores de estômago e agora os intestinos funcionam normalmente. E com relação à tireoide e à obesidade, a cura veio rapidamente. Poucos meses após o tratamento, emagreci e nunca mais engordei. Atualmente sinto-me muito bem, como de tudo, e posso mesmo confessar que às vezes até me excedo na alimentação, mas não engordo mais. Então, pela leitura desses relatos, podemos perceber como que a análise e todo o processo da trilogia traz muitas curas para todas as pessoas. É importante estudarmos, é importante vermos os vídeos, e esse livro, Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, é excelente. Um abraço a todos. Vamos falar do livro da doutora Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, que é psicanalista, vice-presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, pesquisadora de medicina psicossomática há 11 anos ou mais, assistente do Dr. Norberto Rocha Kepp, criador da trilogia analítica, estagiou no setor de medicina psicossomática no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ainda atende a clientes na clínica da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica em São Paulo e em Nova York. Conferencista em 13 países, é coautora do livro Psicoterapias Alienantes e publicou vários trabalhos sobre trilogia analítica em 4 idiomas. Nesse livro, A Cura pela Consciência, a autora faz uma aplicação da trilogia analítica, unificação da ciência, filosofia e teologia, nos campos da medicina e fisiologia, mostrando como e por que se consegue a cura das moléstias orgânicas e mentais apenas com o uso da palavra conscientização da verdade. O leitor poderá facilmente aplicar essas descobertas em si mesmo e os médicos e psicoterapeutas no tratamento de seus clientes, se perceberem como a psicopatologia age sobre o nosso corpo. Eu li com grande interesse e apreciei seu livro sobre trilogia analítica, é claro, didático e profundo. Eu compartilho plenamente com suas ideias ao enfocar os problemas individuais de maneira que cada um
assuma sua responsabilidade e os resolva por si mesmo, ao invés de indagar quem tem a culpa do que se passa. A inclusão do elemento espiritual na visão das dificuldades humanas certamente representa um avanço qualitativo na compreensão dos nossos problemas e nossas possibilidades de desenvolvimento. Jorge Weisenberg, Nova York, Estados Unidos. Quem fez esse comentário? A cura pela consciência, teomania e estresse, a doença e o pacto familiar, nós já fizemos. Vamos ver agora um depoimento VBMJ. No dia 29 de março de 1982, iniciei a análise. Quando iniciei o tratamento, eu estava com seguintes problemas de saúde. Tinha o intestino muito preso, só funcionava a custa de medicação. Tomava laxantes todas as noites e pela manhã. Em consequência, fui acometida de hemorroidas e submeti-me a uma cirurgia sem solução. Após algum tempo de análise, tudo ficou completamente resolvido. Outro problema muito sério era o de alergia. Espirrava constantemente. Em consequência dos espirros, tive um dos tímpanos perfurados e submeti-me a uma cirurgia de timpanoplastia. Tomei todo tipo de vacinas e mesmo assim o problema perdurava. Após algum tempo de análise, os espirros desapareceram. Tinha pedras na vesícula e estava para ser operado. Toda semana eu era obrigada a tomar uma dose de Novalgina, Plasil e Xantinon B12 para tirar as fortes cólicas que sentia. Vivia constantemente com dor de cabeça. Qualquer aborrecimento era seguido de fortes crises de vesícula. Depois que fiz a análise, até esqueci que tenho vesícula. Quando iniciei a análise, tomava antidepressivos, pois tinha crises fortíssimas de depressão. Tomava 2 comprimidos por dia de Tofranil, 25 miligramas, e para dormir, tomava todas as noites um Deptan de 3 miligramas. Eu estava cansada de tantos remédios e da obrigação de todos os meses consultar médicos e comprar os remédios. Graças à trilogia analítica, consegui libertar-me de todo problema de saúde, além de ter conseguido colocar minha vida familiar em ordem. Então, nesse relato, nós podemos perceber como que a trilogia analítica, através das análises, dos grupos e dos estudos, surte efeito na saúde. Vamos ver outro depoimento. CGN. Desde criança, sempre fui muito doente. Até os 6 ou 7 anos, tive desidratação, hepatite e constantes resfriados. Eu era muito magra e tinha frequentemente problemas inflamatórios na garganta. Depois de ter sido operada das amígdalas, comecei a ficar cada vez mais gorda, até que na adolescência iniciei um tratamento para emagrecer, voltando sempre a engordar quando parava de tomar os remédios. Durante algum tempo fiz tratamento para tireoide, tendo ido para os Estados Unidos. Lá tomei remédios americanos e permaneci 3 meses sem obter nenhuma melhora, pelo contrário, voltei ainda mais gorda. Sofria também de prisão de ventre, tinha gases e dores de estômago. Aliás, já acordava sentindo dores. Tive também cistite quando era criança e antes de fazer a análise, os problemas de secreção vaginal eram constantes. Com a idade aproximada de 17 anos, comecei a apresentar sintomas de asma e à noite tinha dificuldade de respiração. Fiz então um tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, onde tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana, utilizar um aparelho especial e, principalmente à noite, tinha que usar uma espécie de bombinha para espirrar. Na mesma época, tive começo de sinusite e tinha também insônia. Aos 19 anos, fiz um tratamento psiquiátrico, onde solicitaram um eletroencefalograma
um eletroencefalograma e constatou-se uma disritmia paroxística. Há mais ou menos 5 anos senti-me muito cansada, não tinha fôlego nem para caminhar pequenas distâncias. Fui a um médico e ele diagnosticou extrasístole. Pouco tempo depois comecei a fazer análise com o Dr. Kepp e mesmo sem que fosse preciso falar dessas doenças, nas sessões individuais fui me curando de todas elas. Hoje, após 4 anos, sinto-me muito bem fisicamente. Nunca mais precisei ir ao médico ou tomar qualquer medicamento e raramente fico resfriada. Não tenho mais nenhum problema respiratório ou de secreção vaginal. Não sinto mais dores de estômago e agora os intestinos funcionam normalmente. E com relação à tireoide e à obesidade, a cura veio rapidamente. Poucos meses após o tratamento, emagreci e nunca mais engordei. Atualmente sinto-me muito bem, como de tudo, e posso mesmo confessar que às vezes até me excedo na alimentação, mas não engordo mais. Então, pela leitura desses relatos, podemos perceber como que a análise e todo o processo da trilogia traz muitas curas para todas as pessoas. É importante estudarmos, é importante vermos os vídeos, e esse livro, Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, é excelente. Um abraço a todos. Vamos falar do livro da doutora Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, que é psicanalista, vice-presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, pesquisadora de medicina psicossomática há 11 anos ou mais, assistente do Dr. Norberto Rocha Kepp, criador da trilogia analítica, estagiou no setor de medicina psicossomática no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ainda atende a clientes na clínica da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica em São Paulo e em Nova York. Conferencista em 13 países, é coautora do livro Psicoterapias Alienantes e publicou vários trabalhos sobre trilogia analítica em 4 idiomas. Nesse livro, A Cura pela Consciência, a autora faz uma aplicação da trilogia analítica, unificação da ciência, filosofia e teologia, nos campos da medicina e fisiologia, mostrando como e por que se consegue a cura das moléstias orgânicas e mentais apenas com o uso da palavra conscientização da verdade. O leitor poderá facilmente aplicar essas descobertas em si mesmo e os médicos e psicoterapeutas no tratamento de seus clientes, se perceberem como a psicopatologia age sobre o nosso corpo. Eu li com grande interesse e apreciei seu livro sobre trilogia analítica, é claro, didático e profundo. Eu compartilho plenamente com suas ideias ao enfocar os problemas individuais de maneira que cada um assuma sua responsabilidade e os resolva por si mesmo, ao invés de indagar quem tem a culpa do que se passa. A inclusão do elemento espiritual na visão das dificuldades humanas certamente representa um avanço qualitativo na compreensão dos nossos problemas e nossas possibilidades de desenvolvimento. Jorge Waxenberg, Nova York, Estados Unidos. Quem fez esse comentário? A cura pela consciência, teomania e estresse, a doença e o pacto familiar, nós já fizemos. Vamos ver agora um depoimento VBMJ. No dia 29 de março de 1982, iniciei a análise. Quando iniciei o tratamento, eu estava com seguintes problemas de saúde:
Tinha o intestino muito preso e só funcionava a custa de medicação. Tomava laxantes todas as noites e pela manhã. Em consequência, fui acometida de hemorroidas e submeti-me a uma cirurgia sem solução. Após algum tempo de análise, tudo ficou completamente resolvido. Outro problema muito sério era o da alergia. Espirrava constantemente. Em consequência dos espirros, tive um dos tímpanos perfurados e submeti-me a uma cirurgia de timpanoplastia. Tomei todo tipo de vacinas e, mesmo assim, o problema perdurava. Após algum tempo de análise, os espirros desapareceram. Tinha pedras na vesícula e estava para ser operado. Toda semana eu era obrigada a tomar uma dose de Novalgina, Plasil e Xantinon B12 para tirar as fortes cólicas que sentia. Vivia constantemente com dor de cabeça. Qualquer aborrecimento era seguido de fortes crises de vesícula. Depois que fiz a análise, até esqueci que tenho vesícula. Quando iniciei a análise, tomava antidepressivos, pois tinha crises fortíssimas de depressão. Tomava 2 comprimidos por dia de Tofranil, 25 miligramas, e para dormir, tomava todas as noites um Deptan de 3 miligramas. Eu estava cansada de tantos remédios e da obrigação de todos os meses consultar médicos e comprar os remédios. Graças à trilogia analítica, consegui libertar-me de todo problema de saúde, além de ter conseguido colocar minha vida familiar em ordem. Então, nesse relato, nós podemos perceber como que a trilogia analítica, através das análises, dos grupos e dos estudos, surte efeito na saúde. Vamos ver outro depoimento. CGN. Desde criança, sempre fui muito doente. Até os 6 ou 7 anos, tive desidratação, hepatite e constantes resfriados. Eu era muito magra e tinha frequentemente problemas inflamatórios na garganta. Depois de ter sido operada das amígdalas, comecei a ficar cada vez mais gorda, até que na adolescência iniciei um tratamento para emagrecer, voltando sempre a engordar quando parava de tomar os remédios. Durante algum tempo fiz tratamento para tireoide, tendo ido para os Estados Unidos. Lá tomei remédios americanos e permaneci 3 meses sem obter nenhuma melhora, pelo contrário, voltei ainda mais gorda. Sofria também de prisão de ventre, tinha gases e dores de estômago. Aliás, já acordava sentindo dores. Tive também cistite quando era criança e, antes de fazer a análise, os problemas de secreção vaginal eram constantes. Com a idade aproximada de 17 anos, comecei a apresentar sintomas de asma e à noite tinha dificuldade de respiração. Fiz então um tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, onde tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana, utilizar um aparelho especial e, principalmente à noite, tinha que usar uma espécie de bombinha para espirrar. Na mesma época, tive começo de sinusite e tinha também insônia. Aos 19 anos, fiz um tratamento psiquiátrico, onde solicitaram um eletroencefalograma e constatou-se uma disritmia paroxística. Há mais ou menos 5 anos, senti-me muito cansada, não tinha fôlego nem para caminhar pequenas distâncias. Fui a um médico e ele diagnosticou extrasístole. Pouco tempo depois, comecei a fazer análise com o Dr. Kepp e, mesmo sem que fosse preciso falar dessas doenças, nas sessões individuais fui me curando de todas elas. Hoje, após 4 anos, sinto-me muito bem fisicamente. Nunca mais precisei ir ao médico ou tomar qualquer medicamento e raramente fico resfriada. Não tenho mais nenhum problema respiratório ou de secreção vaginal. Não sinto mais dores de estômago e agora os intestinos funcionam normalmente. E com relação à tireoide e à obesidade, a cura veio rapidamente.
Poucos meses após o tratamento, emagreci e nunca mais engordei. Atualmente sinto-me muito bem, como de tudo, e posso mesmo confessar que às vezes até me excedo na alimentação, mas não engordo mais. Então, pela leitura desses relatos, podemos perceber como que a análise e todo o processo da trilogia traz muitas curas para todas as pessoas. É importante estudarmos, é importante vermos os vídeos, e esse livro, Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, é excelente. Um abraço a todos. Vamos falar do livro da doutora Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, que é psicanalista, vice-presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, pesquisadora de medicina psicossomática há 11 anos ou mais, assistente do Dr. Norberto Rocha Kepp, criador da trilogia analítica, estagiou no setor de medicina psicossomática no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ainda atende a clientes na clínica da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica em São Paulo e em Nova York. Conferencista em 13 países, é coautora do livro Psicoterapias Alienantes e publicou vários trabalhos sobre trilogia analítica em 4 idiomas. Nesse livro, A Cura pela Consciência, a autora faz uma aplicação da trilogia analítica, unificação da ciência, filosofia e teologia, nos campos da medicina e fisiologia, mostrando como e por que se consegue a cura das moléstias orgânicas e mentais apenas com o uso da palavra conscientização da verdade. O leitor poderá facilmente aplicar essas descobertas em si mesmo e os médicos e psicoterapeutas no tratamento de seus clientes, se perceberem como a psicopatologia age sobre o nosso corpo. Eu li com grande interesse e apreciei seu livro sobre trilogia analítica, é claro, didático e profundo. Eu compartilho plenamente com suas ideias ao enfocar os problemas individuais de maneira que cada um assuma sua responsabilidade e os resolva por si mesmo, ao invés de indagar quem tem a culpa do que se passa. A inclusão do elemento espiritual na visão das dificuldades humanas certamente representa um avanço qualitativo na compreensão dos nossos problemas e nossas possibilidades de desenvolvimento. Jorge Weizenberg, Nova York, Estados Unidos. Quem fez esse comentário? A cura pela consciência, teomania e estresse, a doença e o pacto familiar, nós já fizemos. Vamos ver agora um depoimento VBMJ. No dia 29 de março de 1982, iniciei a análise. Quando iniciei o tratamento, eu estava com seguintes problemas de saúde. Tinha o intestino muito preso, só funcionava a custa de medicação. Tomava laxantes todas as noites e pela manhã. Em consequência, fui acometida de hemorroidas e submeti-me a uma cirurgia sem solução. Após algum tempo de análise, tudo ficou completamente resolvido. Outro problema muito sério era o da alergia. Espirrava constantemente. Em consequência dos espirros, tive um dos tímpanos perfurados e submeti-me a uma cirurgia de timpanoplastia. Tomei todo tipo de vacinas e mesmo assim o problema perdurava. Após algum tempo de análise, os espirros desapareceram. Tinha pedras na vesícula e estava para ser operado. Toda semana eu era obrigada a tomar uma dose de Novalgina, Plasil e Xantinon B12 para tirar as fortes cólicas que sentia. Vivia constantemente com dor de cabeça.
Qualquer aborrecimento era seguido de fortes crises de vesícula. Depois que fiz a análise, até esqueci que tenho vesícula. Quando iniciei a análise, tomava antidepressivos, pois tinha crises fortíssimas de depressão. Tomava 2 comprimidos por dia de tofranil, 25 miligramas, e para dormir, tomava todas as noites um Deptan de 3 miligramas. Eu estava cansada de tantos remédios e da obrigação de todos os meses consultar médicos e comprar os remédios. Graças à trilogia analítica, consegui libertar-me de todo problema de saúde, além de ter conseguido colocar minha vida familiar em ordem. Então, nesse relato, nós podemos perceber como que a trilogia analítica, através das análises, dos grupos e dos estudos, surte efeito na saúde. Vamos ver outro depoimento. CGN. Desde criança, sempre fui muito doente. Até os 6 ou 7 anos, tive desidratação, hepatite e constantes resfriados. Eu era muito magra e tinha frequentemente problemas inflamatórios na garganta. Depois de ter sido operada das amígdalas, comecei a ficar cada vez mais gorda, até que na adolescência iniciei um tratamento para emagrecer, voltando sempre a engordar quando parava de tomar os remédios. Durante algum tempo fiz tratamento para tireoide, tendo ido para os Estados Unidos. Lá tomei remédios americanos e permaneci 3 meses sem obter nenhuma melhora, pelo contrário, voltei ainda mais gorda. Sofria também de prisão de ventre, tinha gases e dores de estômago. Aliás, já acordava sentindo dores. Tive também cistite quando era criança e antes de fazer análise, os problemas de secreção vaginal eram constantes. Com a idade aproximada de 17 anos, comecei a apresentar sintomas de asma e à noite tinha dificuldade de respiração. Fiz então um tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, onde tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana, utilizar um aparelho especial e, principalmente à noite, tinha que usar uma espécie de bombinha para espirrar. Na mesma época, tive começo de sinusite e tinha também insônia. Aos 19 anos, fiz um tratamento psiquiátrico, onde solicitaram um eletroencefalograma e constatou-se uma disritmia paroxística. Há mais ou menos 5 anos, senti-me muito cansada, não tinha fôlego nem para caminhar pequenas distâncias. Fui ao médico e ele diagnosticou extracístole. Pouco tempo depois, comecei a fazer análise com o Dr. Kepp e mesmo sem que fosse preciso falar dessas doenças, nas sessões individuais fui me curando de todas elas. Hoje, após 4 anos, sinto-me muito bem fisicamente. Nunca mais precisei ir ao médico ou tomar qualquer medicamento e raramente fico resfriada. Não tenho mais nenhum problema respiratório ou de secreção vaginal. Não sinto mais dores de estômago e agora os intestinos funcionam normalmente. E com relação à tireoide e à obesidade, a cura veio rapidamente. Poucos meses após o tratamento, emagreci e nunca mais engordei. Atualmente sinto-me muito bem, como de tudo, e posso mesmo confessar que às vezes até me excedo na alimentação, mas não engordo mais. Então, pela leitura desses relatos, podemos perceber como que a análise e todo o processo da trilogia traz muitas curas para todas as pessoas. É importante estudarmos, é importante vermos os vídeos, e esse livro, Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, é excelente. Um abraço a todos. Vamos falar do livro da doutora Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, que é psicanalista, vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, pesquisadora
de medicina psicossomática há 11 anos ou mais, assistente do Dr. Norberto Rocha Kepp, criador da trilogia analítica, estagiou no setor de medicina psicossomática no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ainda atende a clientes na clínica da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica em São Paulo e em Nova York. Conferencista em 13 países, é coautora do livro Psicoterapias Alienantes e publicou vários trabalhos sobre trilogia analítica em 4 idiomas. Nesse livro, A Cura pela Consciência, a autora faz uma aplicação da trilogia analítica, unificação da ciência, filosofia e teologia, nos campos da medicina e fisiologia, mostrando como e por que se consegue a cura das moléstias orgânicas e mentais apenas com o uso da palavra conscientização da verdade. O leitor poderá facilmente aplicar essas descobertas em si mesmo e os médicos e psicoterapeutas no tratamento de seus clientes, se perceberem como a psicopatologia age sobre o nosso corpo. Eu li com grande interesse e apreciei seu livro sobre trilogia analítica, é claro, didático e profundo. Eu compartilho plenamente com suas ideias ao enfocar os problemas individuais de maneira que cada um assuma sua responsabilidade e os resolva por si mesmo, ao invés de indagar quem tem a culpa do que se passa. A inclusão do elemento espiritual na visão das dificuldades humanas certamente representa um avanço qualitativo na compreensão dos nossos problemas e nossas possibilidades de desenvolvimento. George Weizenberg, Nova York, Estados Unidos. Quem fez esse comentário? A cura pela consciência, teomania e estresse, a doença e o pacto familiar, nós já fizemos. Vamos ver agora um depoimento VBMJ. No dia 29 de março de 1982, iniciei a análise. Quando iniciei o tratamento, eu estava com seguintes problemas de saúde. Tinha o intestino muito preso, só funcionava a custa de medicação. Tomava laxantes todas as noites e pela manhã. Em consequência, fui acometida de hemorroidas e submeti-me a uma cirurgia sem solução. Após algum tempo de análise, tudo ficou completamente resolvido. Outro problema muito sério era o da alergia. Espirrava constantemente. Em consequência dos espirros, tive um dos tímpanos perfurados e submeti-me a uma cirurgia de timpanoplastia. Tomei todo tipo de vacinas e mesmo assim o problema perdurava. Após algum tempo de análise, os espirros desapareceram. Tinha pedras na vesícula e estava para ser operado. Toda semana eu era obrigado a tomar uma dose de Novalgina, Plasil e Xantinon B12 para tirar as fortes cólicas que sentia. Vivia constantemente com dor de cabeça. Qualquer aborrecimento era seguido de fortes crises de vesícula. Depois que fiz a análise, até esqueci que tenho vesícula. Quando iniciei a análise, tomava antidepressivos, pois tinha crises fortíssimas de depressão. Tomava 2 comprimidos por dia de Tofranil, 25 miligramas, e para dormir, tomava todas as noites um Deptan de 3 miligramas. Eu estava cansada de tantos remédios e da obrigação de todos os meses consultar médicos e comprar os remédios. Graças à trilogia analítica, consegui libertar-me de todo problema de saúde, além de ter conseguido colocar minha vida familiar em ordem. Então, nesse relato, nós podemos perceber como que a trilogia analítica, através das análises, dos grupos e dos estudos,
surte efeito na saúde. Vamos ver outro depoimento. CGN. Desde criança, sempre fui muito doente. Até os 6 ou 7 anos, tive desidratação, hepatite e constantes resfriados. Eu era muito magra e tinha frequentemente problemas inflamatórios na garganta. Depois de ter sido operada das amígdalas, comecei a ficar cada vez mais gorda, até que na adolescência iniciei um tratamento para emagrecer, voltando sempre a engordar quando parava de tomar os remédios. Durante algum tempo fiz tratamento para tireoide, tendo ido para os Estados Unidos. Lá tomei remédios americanos e permaneci 3 meses sem obter nenhuma melhora, pelo contrário, voltei ainda mais gorda. Sofria também de prisão de ventre, tinha gases e dores de estômago. Aliás, já acordava sentindo dores. Tive também cistite quando era criança e antes de fazer análise, os problemas de secreção vaginal eram constantes. Com a idade aproximada de 17 anos, comecei a apresentar sintomas de asma e à noite tinha dificuldade de respiração. Fiz então um tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, onde tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana, utilizar um aparelho especial e, principalmente à noite, tinha que usar uma espécie de bombinha para espirrar. Na mesma época, tive começo de sinusite e tinha também insônia. Aos 19 anos, fiz um tratamento psiquiátrico, onde solicitaram um eletroencefalograma e constatou-se uma disritmia paroxística. Há mais ou menos 5 anos, senti-me muito cansada, não tinha fôlego nem para caminhar pequenas distâncias. Fui a um médico e ele diagnosticou extrasístole. Pouco tempo depois, comecei a fazer análise com o Dr. Kepp e mesmo sem que fosse preciso falar dessas doenças, nas sessões individuais fui me curando de todas elas. Hoje, após 4 anos, sinto-me muito bem fisicamente. Nunca mais precisei ir ao médico ou tomar qualquer medicamento e raramente fico resfriada. Não tenho mais nenhum problema respiratório ou de secreção vaginal. Não sinto mais dores de estômago e agora os intestinos funcionam normalmente. E com relação à tireoide e à obesidade, a cura veio rapidamente. Poucos meses após o tratamento, emagreci e nunca mais engordei. Atualmente sinto-me muito bem